bom? Boa noite mais uma vez. As crianças estão saindo já. Bom, chegamos na última semana dessa série de mensagens e que jornada, né, tem sido realmente muito bom. Não sei para você, mas para mim, para minha vida espiritual tem sido impactante e tem mudado algumas coisas na minha vida através disso. Para vocês que estão aqui pela primeira vez, talvez não sabem de como é essa série. Nossa ideia foi de pegar aquelas velhas histórias do Antigo Testamento, aquelas histórias que quase hoje em dia, dentro do culto principal com os adultos, quase não escuta mais, né, as pregações sobre essas histórias antigas. É mais, hoje em dia, reservado para as crianças, durante a escola dominical. Eu sei que quando eu cresci, essas histórias foram contadas várias vezes, e essas histórias realmente formaram a minha fé. Eu fui construindo a minha fé em Deus através de histórias como a Arca de Noé, a história da criação, Davi e Golias, Daniel na cova dos leões. Então, realmente, são histórias maravilhosas. Essas histórias mostram e realmente demonstram o poder que Deus tem sobre tudo e todos. Desde o começo, essas histórias nos ensinam que o nosso Deus é um Deus de redenção. O nosso Deus é um Deus de salvação. A gente canta sobre isso, essas histórias realmente falam muito sobre o poder que Deus tem em salvar e redimir. E eu estava olhando, pensando um pouquinho, refletindo na série no geral, né? Tudo num conjunto. E eu estava vendo, enxergando um tema comum, parece que um tema que todas as histórias têm em comum, que é o seguinte: o nosso Deus é maior do que o seu, o nosso Deus é mais forte, Ele é melhor. Ele é maior e melhor e mais forte do que qualquer outro Deus e qualquer inimigo que se levanta contra Ele e o seu povo. Em todas as histórias, você vê que é praticamente isso: o meu Deus é melhor do que o seu. O meu Deus é o mais forte. E Ele é realmente o único Deus verdadeiro. Amém? Amém? Eu sei que vocês acreditam nisso mesmo, de coração, então tem que expressar isso com forte amém, né? Hoje em dia, como vocês viram no desenho aqui no começo, ou hoje, vai ser a última história do Êxodo, certo? O que significa Êxodo? Significa uma saída espontânea de um povo, de um lugar para o outro. Uma saída espontânea de um povo, de um lugar para o outro, beleza? Para entender essa história, eu quero contar um pouquinho do contexto para você, tá? Voltar para um homem chamado Abraão. Provavelmente você também já ouviu sobre isso. E se você conhece a história, tudo bem, fica lá, né, ouvindo mais uma vez os detalhes. Abraão, lembra que ele foi um homem justo, certo diante de Deus. Deus chegou para ele, conversou com ele, Deus prometeu para Abraão que ele iria fazer uma grande nação desse homem. Ele tem muitos descendentes, e que a nação que ia surgir, né, de Abraão ia ser uma nação que iria abençoar todas as outras nações. Abraão, ele confiou em Deus, ele acreditou em Deus, ele foi justo por causa dessa fé que ele teve em Deus. Ele teve um filho chamado Isaac teve um filho chamado Jacó, tá? Teve um outro filho também, vamos concentrar em Jacó. Jacó também era um homem de Deus, não no começo da vida dele, mas ele acaba se entregando para Deus, e ele teve 12 filhos. Um dos filhos dele era chamado José. E a história de José é também incrível. No final de Gênesis é sobre a história dele. Você deve voltar e ler. Quem sabe talvez um dia a gente faz uma série inteira só sobre a vida dele, né? José era um homem íntegro, fiel, obediente ao seu pai. O pai dele gostava muito dele. Seus irmãos ficaram com inveja, ciúmes dele, e acabaram vendendo ele para um grupo de pessoas que estavam indo até Egito. Né? Falaram para o pai que ele morreu quando estava lá fora no campo, e assim foi José, com essa galera, vendido como escravo até Egito. Chegando lá, aconteceu várias coisas na vida dele, coisas difíceis. Ele passou por muitas dificuldades no Egito, porém ele manteve a sua fé em Deus. Ele continuou sendo obediente a Deus, independente das circunstâncias. Com isso, Deus começou a fazer coisas maravilhosas na vida dele. Grandes milagres e sinais aconteceram na vida de José. Através de tudo isso,
isso chamou a atenção do rei do Egito e ele acabou promovendo José para uma liderança no Egito. Na verdade, o José chegou a ser o homem mais poderoso, não contando o próprio faraó, o homem mais poderoso dessa nação, o Egito. Certo? De repente, depois de um tempo, houve uma grande fome na região, no Egito e na região. Porém, como José era um homem, um líder bom, e ele sabia que isso ia acontecer, ele ficou preparado. Ele conseguiu realmente armazenar muito alimento no Egito. Com isso, a família de José, os irmãos dele e o pai, ficaram sabendo que Egito tinha o alimento, e Jacó manda os seus filhos ir até Egito para comprar alimento. Quando eles chegam lá, eles encontram o irmão deles. Lembra? Jacó pensava que ele estava morto. Os irmãos dele jamais imaginariam que José, o seu irmãozinho, ia estar nessa posição. Eu estou falando no geral, tem muita coisa boa assim, mas houve um momento de grande perdão. José mostra muita graça e misericórdia para os seus irmãos, ele perdoa os seus irmãos, ele fala, vai, pega o meu pai, eu vou trazer todos vocês para cá, vocês vão morar aqui no Egito, e vai ser muito legal, aqui vai ter um pedaço de terra aqui para vocês vão viver em paz, e não vai ficar com fome, tem muita comida aqui, fica tranquilo, e assim aconteceu no final de Gênesis. Aí nós abrimos o livro de Êxodo, capítulo 1, eu convido você também a abrir para esse livro, Êxodo, capítulo 1. Amém? Êxodo, capítulo 1, começando em versículo 6. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e aquela geração. Os israelitas, porém, lembra? Israel, nação que veio de Abraão, Isaac e Jacó. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um rei novo, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo, vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos. E no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir, com tarefas pesadas, e assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Vamos para aqui. Então, deu para entender, né? O rei aqui, ele torna a nação inteira em escravos. Escravos por muitos anos. Eles sofreram muito debaixo do domínio desse novo rei. Sofreram tremendamente. Grande opressão também que eles sofreram. Versículo 13 fala que os egípcios, eles os sujeitaram a cruel e severo escravidão. Versículo 14 fala que tornaram-lhes a vida amarga. Imagina, todo dia, acordando, sabendo que você vai ser maltratado, você vai sofrer opressão, você vai ter que trabalhar o dia todo, você vai ser sujeito ao cruel escravidão, dia após dia. Mas isso não era suficiente para o rei, ele ainda estava com medo que esse povo ia crescer. O que ele fez? Ele teve uma grande ideia de começar a exterminar o próprio povo. Então, de repente, a gente vê em versículo 22 que ele fala, por isso, o faraó ordenou a todo o seu povo, lancem ao Nilo. Nilo era um grande rio que passava lá no Egito. Lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Imagina você nessa situação. De repente, sua esposa está grávida, e você sabe, acaba, de repente, talvez até orando que não seja menino, porque você sabe o que vai acontecer. E nasce o menino, e entra os guardas do rei na sua casa, tira esse bebê novo dos seus braços, e vai e lança no rio. Imagina essa situação que eles passaram. Horrível. Muita dor, muitos sofrimentos, vivendo nessas condições. Aí a gente vê em capítulo 2, versículo 23 a 25, diz assim:
muito tempo depois, ou seja, passou muito tempo nessas condições horríveis, imagináveis. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles, e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Então Deus, muita compaixão, misericórdia, o que ele faz? Ele levanta um salvador para esse povo. Quem era? Alguém sabe? Moisés. Ele levanta um homem chamado Moisés. Não tem muito tempo para entrar na história dele do começo, mas é muito interessante e legal também. Moisés naquela época não estava morando no Egito. Deus chega até ele e dá essa instrução: eu quero que você vá até o Egito, vá até o rei, e você vai ser usado por mim para libertar o meu povo desse sofrimento, dessa escravidão. Então Moisés, depois de umas dúvidas, muito medo, muito assustado, ele chega até o rei, face a face com esse grande rei. E ele pede para o rei deixar o povo sair por 3 dias no deserto para louvar e fazer sacrifício e cultuar a esse Deus deles. Claro, o rei fala não, ele recusa esse pedido. Então o que Deus faz? Deus vai punir e castigar o rei. Ele vai mostrar para o rei quem é o rei dos reis e quem realmente manda nessa situação. E ele manda 10 pragas por cima do rei e todos os egípcios. Com cada praga, o rei endurecia ainda mais o coração dele, até que a última praga tirou o primeiro filho e matou o primeiro filho do rei. E aí que ele fala: olha, eu não quero que vocês somente vão para adorar um tempo o seu Deus, sai da minha terra, sai do meu país, praticamente expulsando eles. E aí chegou aquele grande momento, liberdade. O povo estava livre. Deus salvou o povo de Israel da opressão, da escravidão, do domínio do inimigo de Deus e o inimigo do seu povo. Lembra algumas semanas atrás eu estava falando que as histórias do Antigo Testamento apontam para a nossa salvação em Jesus Cristo. As histórias apontam para a obra salvadora de Jesus Cristo. Não é diferente com essa. Nós nos identificamos com o povo israelita. Fisicamente eles estavam na escravidão, debaixo do domínio do inimigo. Espiritualmente todos nós, talvez uns até hoje, mas todos nós, a parte de Cristo, também estávamos no Egito espiritual, numa condição espiritual muito pesado, escravos dos nossos próprios pecados e desejos, dominados pelo diabo, o inimigo de Deus, o inimigo das nossas almas. Dia após dia, sofrimento espiritual, até o momento em que nós ouvimos o Evangelho de Jesus Cristo, e nós clamamos da mesma forma que eles clamaram por salvação, misericórdia, compaixão, salva-me dessa condição espiritual. E aí o que Deus faz? Ele levanta um líder, um salvador. Jesus veio até nós para nos libertar dessa escravidão espiritual. E para todos aqueles que colocam a sua fé em Jesus, acreditam que o sacrifício dele realmente nos traz perdão e salvação, uma vida eterna, todos aqueles que colocam a sua fé em Cristo, de repente saem do Egito, são libertos. E agora, em vez de estar debaixo do domínio do diabo, nos tornamos escravos e servos, e na verdade, ainda mais, filhos de Deus. Voltando para a nossa história, imagina o ânimo desse povo. Imagina aquela sensação de saber que nunca mais eu vou viver sendo maltratado e oprimido por essas pessoas. Eu estou livre. Imagina o peso que saiu das costas deles. Eles estavam indo para uma terra prometida agora. Uma terra maravilhosa, onde eles não iam sofrer mais. Eles iam viver uma vida em paz, tranquilidade. A nação ia desfrutar daquilo, ia crescer, ia realmente ser uma grande bênção para as outras nações. Nunca mais debaixo do domínio daquele rei. Aí então eles saem. Alguns dias depois, Moisés fala para acampar na beira de um mar chamado o Mar Vermelho. E olha comigo em Êxodo capítulo 14, o que acontece.
Olha em versículo 5 comigo. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas, que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria saíram em perseguição aos israelitas, e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zefon. Vamos parar aqui rapidinho. Nós temos que estar cientes que o nosso inimigo também tem o mesmo pensamento do que do faraó. Ou seja, ele também quer nós de volta. Uma vez que nós somos libertos e salvos por Jesus Cristo, e saímos debaixo do domínio dele, ele não ficou parado lá no Egito, chorando, reclamando, murmurando. Ele não ficou pensando: nossa, agora já era, olha, estava tão bom enquanto eles eram meus escravos, agora saíram, fazer o quê? Não. O nosso inimigo, desde o primeiro dia, também se levanta e nos persegue. Ele nos quer de volta. Ele quer pegar a nossa vida e nos trazer de volta para o Egito, para estar debaixo do seu domínio. E ele faz de tudo, dia após dia, para conseguir esse objetivo dele. Domínio espiritual, para que a gente volte para aquelas condições de opressão espiritual. Entenda isso, não fica pensando que ele desistiu no momento que ele viu você sendo liberto por Jesus Cristo. Não, ele vem atrás, ele te quer de volta, ele quer escravizar você novamente. Sim, se você foi liberto do Egito, entenda, o Egito quer você de volta. Ou seja, não é só o inimigo que nos persegue depois que somos libertos. Não é só o inimigo. O resto do nosso passado, as coisas que tinham a ver com o nosso Egito espiritual, também nos persegue. Os nossos pecados antigos, as práticas que praticamos antigamente, os vícios, aquelas coisas ainda nos perseguem. Acho que não tem nenhuma pessoa aqui que não entenda o que eu estou falando. Dia após dia essas coisas estão atrás de nós. E nós, como filhos e servos de Deus, nessa jornada espiritual para chegar na terra prometida, nós queremos focar em Cristo, nós queremos ir até o frente, nós queremos chegar até lá, mas nós sabemos que parece que cada esquina, aí está o velho homem, aí está a antiga maneira de viver, aí está as velhas tentações que o diabo coloca em nossa frente, dia após dia essas coisas querem nos capturar novamente. As nossas experiências do passado, as consequências do passado, ou as pessoas do nosso passado, dia após dia ainda nos persegue. Efésios 4, 22, 24, não precisa abrir. Olha como Paulo descreve isso, ele descreve isso realmente como o velho homem. Ele fala assim para os cristãos: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Por quê? Porque ele sabe que o velho homem ainda estava tentando acompanhar, ainda estava tentando realmente dominar e recapturar. Ele fala, esse velho homem que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Ele nos lembra do perigo de relaxar. Ele nos lembra do fato, da realidade, que o Egito ainda está nos perseguindo, e eles vão querer nos perseguir até o final, tentando impedir a nossa jornada espiritual com Jesus Cristo. É perigoso. Você já ouviu a expressão, talvez alguém falando com você sobre
um cristão falando sobre um acontecimento, que estava de boa um dia no banco, na fila do banco, esperando tipo 1 hora para ser atendido, de repente, no último segundo, ele ia ser atendido, uma pessoa entra e corta a fila. Você já ouviu a expressão quando alguém fala, aí o antigo Justin apareceu naquele momento, e acabou com aquela pessoa? Sim, porque o antigo Justin está sempre lá atrás, esperando a tomar conta, esperando a dominar. Faraó e todo o Egito nos quer de volta. Versículo 10. 14, versículo 10. Ao aproximar-se o Faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhes tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Peraí. É isso mesmo que eles falaram para Moisés? Não era nada disso. Eles queriam isso, queriam a salvação, queriam ser libertos, queriam essa nova jornada, essa nova vida. Mas olha, você vê que quando a situação fica difícil, eles se desesperaram. Pensa, eles estavam todos felizes, animados, acampando, talvez fazendo churrasco, eu não sei o que eles estavam fazendo, mas estavam tudo animados. De repente, houve um grande barulho, olha para trás, se dá de cara com o Faraó e todo aquele exército. Milhares e milhares de soldados, 600 carros, pessoas armadas, soldados experientes em guerra. E eles olham para si e pensam: eu não tenho nenhuma arma, eu não sou experiente, eu não sou soldado, como que eu vou lutar, como que nós vamos lutar contra isso? E naquele momento eles tinham duas opções. Eu imagino eles olhando para o mar aqui, o exército do Faraó para esse lado, preso, sem escape, já era. Ou a gente tenta entrar nadando no mar para atravessar, ou a gente desiste, levanta as mãos, fica de joelho, se submete ao inimigo que está se aproximando e volta para aquela vida antiga. Desiste agora, porque está difícil, estamos com medo, estamos em dúvida agora. Será que eu desisto e volta para aquela antiga maneira de viver? Infelizmente, muitos cristãos, no momento de dificuldade, no momento de dúvida, eles escolhem a olhar para o inimigo se aproximando, a olhar para o seu passado, para os velhos hábitos, para os velhos desejos, e levantar as mãos e falar: eu volto porque eu estou com medo. E isso está difícil. Bateu aquele desespero. E eles olham para Moisés, coitado de Moisés. A gente vê no Êxodo tantas vezes o povo murmurando e reclamando para ele, né? Eles olham e falam: peraí, não foi você que falou que o seu Deus ia nos libertar, ia nos salvar, e agora? O que você tem para dizer? Você falou que Deus ia nos salvar, e agora a gente vai morrer aqui no deserto? Por que Deus não deixou a gente lá? Ia ser muito mais fácil, muito menos dor do que isso. A gente deveria ter ficado no Egito. Você já sentiu assim? Já se sentiu num momento de grande dificuldade espiritual? Onde você sente mesmo a pressão do inimigo, parece que ele está quase subindo pelas suas costas, você sente a pressão, a intensidade das tentações, você sente mesmo aquela pressão do seu passado, e tudo parece que está começando pouco a pouco a te escravizar novamente, pouco a pouco liderando você de volta para uma vida afastado de Deus, para a escravidão. Você já se sentiu preso? Que não tem escape, eu vou morrer no meio do caminho, e é neste momento que pessoas começam a duvidar e falar: será que eu vou chegar lá? Será que eu vou chegar lá, Deus? Eu sei que o Senhor me salvou, depois de tudo o que aconteceu na minha vida, é isso que vai acontecer? Eu vou ser capturado novamente pelo inimigo? E muitos passam por grandes momentos de dúvida.
realmente duvidando a sua salvação, duvidando se vão chegar até o final. E a gente olha para Deus e fala: Deus, por que o Senhor me salvou disso? Enquanto eu estava no Egito, sim, estava pesado, mas parece que essa vida cristã está ainda mais difícil. Será que valeu a pena fazer tudo isso por mim? Para eu agora passar por tanta dificuldade, tanta pressão do inimigo, tantas tentações, eu não aguento mais, eu sinto que eu vou acabar desistindo, eu sinto que o Senhor, depois de me salvar do Egito, agora está me abandonando. O povo de Israel acreditava 100% que Deus tinha abandonado. 100%. Deus tinha os abandonado. Volta para o versículo 13. Depois que eles reclamam para Moisés, o Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas, sigam avante. Eu amo essa frase. Enquanto eu estava lendo de todo esse contexto, essa frase parece que deu um pulo, saltou da página. E eu amo, porque parece que Deus está olhando para Moisés falando: peraí, Moisés, por que você está clamando a mim? Por que você está tão desesperado? Por que o povo está duvidando de mim? Por que vocês estão com medo? Vocês já esqueceram quem eu sou? Vocês já esqueceram tão rápido, só porque o momento está difícil, tudo que eu já fiz por vocês? Esqueceu das pragas, esqueceu do livramento, esqueceu de tudo aquilo que eu fiz, os grandes milagres e sinais. Agora que apertou, agora que está difícil, você está duvidando do meu poder, da salvação? Você acha que depois de tudo aquilo, eu vou trazer vocês a este ponto, só para te abandonar, e você ser recapturado de volta para Egito? Não, jamais. Fala para o povo seguir em frente, sigam avante, e fica prestando atenção para o que eu vou fazer agora por vocês. Para de olhar para o Egito, para de olhar para o inimigo, olha para frente, olha para mim, olha para o meu poder e presta atenção. E naquele momento, de repente, Moisés, ele levanta as suas mãos sobre o Mar Vermelho. E bateu um forte vento, que começou a dividir as águas do Mar Vermelho. E a Bíblia fala, nós vamos ver daqui a pouco, do lado esquerdo e direito tinha uma parede de água. E eles olharam para frente, e tinha um caminho da salvação, terra seca. Imagina você estar nessa praia aqui, na frente, na beira do mar aqui, você está olhando para Ilhabela. De repente uma coisa que sim acontece, o mar se abre, você vê um caminho perfeito daqui até a Ilhabela, terra seca. Eu imagino que eles estavam olhando para essa situação com bocas abertas. Como assim? Eu imagino que eles estavam pensando, cada um estava pensando: por que eu fui duvidar o Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Como assim que eu tive a ousadia de duvidar esse Deus tão grande e poderoso? Versículo 21 fala assim: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Incrível a cena, destacando o mesmo poder que Deus tem, não somente sobre o inimigo, sobre o Egito, sobre os nossos passados, mas sobre tudo. O fato que Ele pode criar qualquer caminho, em qualquer momento, para você escapar das dificuldades. Eu quero concluir lendo o resto desse capítulo. Versículo 23, os egípcios os perseguiram,
E todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor, desculpa aí, eu não sei, 24 mais uma vez, desculpa aí, no fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar. E ao rajar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas. E o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro, ninguém sobreviveu. Posso dar uma pausa aqui? Por que Deus fez isso? Por que Ele não simplesmente abriu o mar, deixou o povo passar, fechou o mar, tá bom, Egito para esse lado, inimigo para esse lado, povo de Deus aqui, o Egito não consegue atravessar o mar, pronto, está livre, está de boa. Eu acredito, de verdade, que Deus está nos ensinando, que Ele não quer simplesmente libertar você do Egito espiritual, mas Ele quer destruir tudo que se levanta contra a sua vida. Qualquer inimigo, qualquer pecado, qualquer consequência, qualquer desejo, qualquer hábito, qualquer experiência, qualquer pessoa que entra na sua frente ou para que vem atrás de você para te perseguir, tentando impedir você de cumprir a vontade dele. E eu creio que Ele está mostrando para nós, Ele tem o poder de destruir essas coisas em nossas vidas. Mas nós temos que confiar que através de Cristo, nós temos o poder para superar e destruir essas coisas em nossas vidas. Terminando o capítulo, versículo 29, mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu que o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Creio que Deus está falando para nós hoje, através dessa história, dessa última história nessa série, que Ele não é um Deus que vai te libertar do domínio do inimigo, te libertar da escravidão do pecado, fazer tudo aquilo que Cristo fez por você, por mim na cruz. Ele não é um Deus que vai deixar tudo isso acontecer somente para te abandonar no final, somente para te abandonar quando o momento dificulta na sua vida. Eu creio que Ele está falando para nós: eu estarei com vocês até o final. Independente das circunstâncias, independente da pressão do inimigo, eu estarei com vocês até o final. Então, irmãos, meus irmãos, se você está passando por este momento agora na sua vida, uma dificuldade espiritual, você sente a pressão de tudo isso, do Egito vindo atrás de você, talvez você já passou por isso, e eu quero te dizer, talvez um dia você vai passar. O que você faz? Se você está se preocupando, se você está duvidando do poder de Deus para te levar até o final, o que você faz? Simplesmente segue as instruções, em versículo 13 e 14, que Deus dá ao seu povo. Eu vou ler mais uma vez. Ele fala: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Versículo 14, o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se neste momento. E para o futuro, se você sentir a mesma dificuldade, acalme-se, confia no poder
de Deus. Confia que Ele lutará por você e sigam avante. Não desiste. Não se submete novamente à escravidão do Egito. Sigam avante. E lembra que se Ele teve o poder de te libertar do domínio do diabo e dos seus pecados e te dar uma nova vida em Jesus Cristo, Ele tem o poder para levar você até o final. Ele é capaz e Ele lutará por você. Então somente acalmem-se e sigam avante. Vamos orar. Deus, muito obrigado, Pai. Sempre tenho que começar as minhas orações ao Senhor com isso. Obrigado pela sua palavra. É a sua palavra que nos guia, é a sua palavra que nos dá sabedoria, é a sua palavra que nos dá entendimento de como lidar com as dificuldades dessa vida. Nós entendemos, sabemos que o Senhor nunca prometeu uma vida fácil para nós. Nunca prometeu que iria ser fácil depois da nossa salvação em Jesus Cristo. Mas o Senhor sim prometeu que nunca vai nos abandonar. Que cada um aqui, Pai, possa confiar nessa promessa. Que quando o momento fica difícil, quando nós sentimos que estamos quase voltando para o Egito, para o nosso passado, nossa antiga maneira de viver, quando nós sentimos que o velho homem está tentando e pouco a pouco nos dominando, que possamos lembrar que o Senhor lutará por nós e que nós temos que confiar e ter fé e obedecer e que nós temos que seguir em frente. Não é fácil seguir em frente, mas queremos confiar no Senhor. Nos ajuda a ter mais fé. Aumenta a nossa fé através dessas histórias. Obrigado por essa série de mensagens que o Senhor colocou em nossos corações. Que tudo que foi falado ao longo dessas semanas, tudo isso possa ser exclusivamente para a sua honra e a sua glória, e que vidas possam ser transformadas através da sua palavra e somente a sua palavra. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, nosso único, suficiente, poderoso Senhor e Salvador. Amém. Vamos levantar e cantar uma última canção, agradecendo o nosso Senhor que é tão poderoso, agradecendo o nosso Senhor pela salvação que Ele tem nos oferecido. E se você nunca recebeu essa salvação, que você possa se humilhar diante de Deus, entender a sua condição espiritual. Talvez você se encontre no Egito espiritual, você sabe que você nunca foi liberto. Você possa clamar a Deus neste momento, enquanto nós cantamos. Pode ser entre você e Ele, aonde você estiver, e você fala para Ele: Deus, me salva. Eu aceito Jesus Cristo como o meu Senhor e o meu Salvador. Me tira deste lugar, transforma a minha vida. Eu quero seguir Jesus para o resto da minha vida e me leva até a vida eterna. Eu confio no Senhor. Se você fizer isso hoje, espiritualmente falando, Ele literalmente vai te retirar debaixo do domínio do inimigo, e Ele coloca você na família de Deus, e você se torna um filho de Deus. Uma nova vida, um novo caminho, uma nova jornada espiritual até a vida eterna. Ele prometeu na sua palavra que todos aqueles que crêem nele serão salvos. Quero encorajar você a fazer isso neste momento. Toma uma decisão de fé, um passo de coragem, entrega a sua vida para Jesus Cristo, porque você não sabe quando o seu tempo nessa terra vai acabar, e depois disso não tem mais chance de voltar para trás e fazer tudo isso de uma outra forma. Entrega a sua vida para Cristo. Ele quer te libertar, Ele quer te salvar do seu Egito espiritual. Vamos cantar.